Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui nestes vídeos e nesse canal, fechou? Turma, é, no último vídeo eu estava programando em falar sobre um assunto mais ligado à copy, de um livro que eu tô lendo, do Clayton McPherson. Só que eu preferi esperar um pouco, por quê? Porque eu comecei a ler o livro e, sei lá, acho que eu devo estar em uns 70% do livro, sabe? Falta... Cara, acho que falta umas 100 páginas, umas 120 páginas, alguma coisa mais ou menos assim. Então eu vou esperar terminar de ler o livro e aí eu vou pegar, vou tentar englobar algum dos principais aprendizados que eu tive com relação ao livro, com relação a copy, marketing, tudo isso. E aí eu vou tentar trazer um conteúdo um pouco mais denso sobre o livro, porque de fato o livro é muito interessante, tá? Tô gostando muito. Tá casando muito com o momento que eu tô passando do projeto específico, de escrever muitos anúncios, de fazer muita copy, de fazer muita headline, que o livro ele é muito basicamente pensando na proposta de venda em si, sabe? Ele tem a parte fundamental, mais ligada aos fundamentos em si, mas ele é muito mais um livro pautado em promessa, em você desenvolver anúncio, em você desenvolver headline, em você desenvolver página, esse tipo de coisa. Então vou terminar ele, aí eu vou reunir algumas coisas que eu acho muito interessante, que eu acho que faz sentido, e aí eu vou tentar trazer aqui pra gente gravar um vídeo um pouco mais denso e um pouco mais complexo. Provavelmente, não vai ser todo mundo, não vai ser um vídeo pra todo mundo, porque vai ser um vídeo muito específico, né, sobre copy, sobre marketing, mas se você tem qualquer tipo de interesse com relação a esse tipo de conteúdo, eu acho que pode ser útil porque vai ser basicamente a extensão de um conteúdo muito bom que eu tô lendo, fechou? Mas pro vídeo de hoje, eu fiquei pensando, tá, não vou gravar o vídeo de hoje, o que que vai ser e tal. E aí eu fui olhar os vídeos do canal. Eu sempre olho os vídeos do canal pra tentar entender o que que eu já falei e não tentar não ser muito repetitivo, né? E aí eu vi, cara, muito por acaso, eu vi isso ontem à noite. Eu vi que completou 6 meses de canal e eu não reparei. Juro, passa muito rápido, as coisas vão acontecendo, você vai gravando, simplesmente fazendo um pouco todos os dias, um pouco toda semana, acaba que o tempo passa e você não repara. E eu vi que fez 6 meses de vídeo. Não especificamente 6 meses, tem pouco mais que 6 meses, tem 17 dias mais de 6 meses, porque o primeiro vídeo que eu publiquei foi no dia 10 de abril, se eu não me engano, foi. E, e eu falei, cara, vou tentar fazer um vídeo relatando basicamente alguns aprendizados que eu tive no decorrer desse tempo, em específico com o YouTube. Fora os aprendizados que eu tenho com relação à minha vida, alguns aprendizados muito mais específicos com relação a gravar vídeo pro YouTube, né? E, cara, de uma forma muito clichê, eu pensei, sei lá, 6 meses, então vou tentar escrever 6 coisas aqui que eu acho que mudou, 6 coisas que eu acho que foram muito interessantes pra mim no decorrer desse tempo, e eu vou tentar registrar isso daqui, tá? Então, vamos lá, começando. Primeiro, no começo você sente vergonha, tá? No começo, eu lembro que os primeiros vídeos que eu fiz, cara, não foram muito confortáveis de gravar. Primeiro, porque eu não conseguia gravar, então eu lembro que era muitas tentativas, literalmente, eu falei, cara, sei lá, vou começar a gravar pro YouTube. E aí, num dia aleatório, num horário aleatório, eu sentei e comecei a gravar. Eu não consegui. O cachorro tá latindo muito aqui. Eu lembro que eu comecei a gravar, e aí, tipo, eu gravava num dia, gravava muito, tentava, sei lá, 10, 20 vídeos e nada ficava bom, e aí voltava no outro dia e não, cara, eu ficava rouco, porque eu não conseguia gravar, literalmente. Eu começava a desenvolver qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de raciocínio, e no meio do conteúdo, o vídeo, sei lá, tava em 10 minutos, eu fechava a conta na minha cabeça que o vídeo não tava bom. E aí eu parava, e aí eu voltava, e eu retornava, e eu tentava de novo, ia tentando, e não ia, de jeito nenhum não ia. Até que eu cheguei à conclusão de que, cara, sei lá, eu tô no começo, é a minha primeira tentativa, eu nunca gravei um vídeo pro YouTube, é a primeira vez que eu estou me expondo na questão de abrir uma câmera aqui e começar a gravar. Não vai sair perfeito do jeito que eu estou esperando, tá? Mas é muito mais importante eu tentar, eu registrar esse momento, porque eu vou conseguir perceber a minha evolução ao longo do tempo, do que eu tentar fazer uma coisa muito perfeita. E literalmente foi com isso, aí surgiu um tema totalmente aleatório, que foi o primeiro vídeo, que foi o objetivo do canal, tá? Antes disso, eu tinha tentado gravar sobre vários temas. Só que eu falei, cara, como o intuito do canal é ter um processo de documentação, literalmente uma extensão dos aprendizados, das coisas que eu venho aprendendo na minha vida, faz meio que sentido eu começar do começo, né? Então, o objetivo do canal, depois eu vou relatando os aprendizados, depois eu vou, sei lá, fechando alguns temas e, por fim, eu vou conseguindo gravar de uma forma mais frequente. Então, no começo, eu sentia muita vergonha. Tanto vergonha da exposição, vergonha de me ver na tela sempre foi uma vergonha muito grande. Naturalmente, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, tá? Muito tímida na questão de conseguir falar diante de outras pessoas, na questão de eu conseguir gravar qualquer tipo de conteúdo, vídeo. Eu nunca consegui, eu nunca tinha me exposto até então, né? Nunca tinha gravado algum vídeo, alguma coisa nesse sentido. Então, no começo, eu sentia muita vergonha, de uma forma muito geral, de me ver gravando vídeo, de ver, de saber que outras pessoas estavam, por menor que seja o alcance, de saber que tinha outras pessoas vendo o conteúdo que eu tava gravando.
Então, você sente um pouco daquela coisa dentro de você, aquela vergonha muito grande, mas você sente que aquilo tá quebrando, você sente que você tá se expondo, você sente que você tá amadurecendo com relação àquela ideia, sabe? Então, no começo você sentia muito isso. Mas à medida que o tempo passa, esse sentimento e um pouco dessa ânsia de vergonha, ela foi substituída por um sentimento de melhoria. Então eu comecei a enxergar e assistir os meus vídeos não com uma vergonha de caramba, olha que estranho, eu estou me vendo, eu estou vendo eu assistindo aqui, sei lá, eu errei nisso daqui, mas eu comecei a enxergar muito mais com um ponto de progresso mesmo, sabe? Então eu passei a olhar os vídeos como, caramba, esse vídeo aqui ele foi melhor do que o primeiro que eu fiz. O que eu fiz que eu melhorei? Beleza, então vou ter esse olhar muito mais analítico, sabe? Eu não vou me olhar numa ótica de, caramba, será que tem outras pessoas me vendo e eu estou com um pouco de vergonha com relação a isso daqui? Não, eu estou olhando com uma questão de um olhar muito mais analítico e percebendo quais que são os pontos que eu preciso melhorar, quais que foram os pontos que eu melhorei aqui, sabe? E eu acho que isso se dá pelo fato de que quando a gente começa a fazer qualquer tipo de coisa, né, a gente cria uma expectativa gigantesca de que, caramba, muita gente vai me ver e a atenção vai ficar 100% sobre mim e não sei o que. E, cara, na verdade não é nada disso, tá? As pessoas nem lembram, as pessoas vez ou outra passa, vê o conteúdo, vê, sei lá, de um vídeo de meia hora, vê 1 minuto de vídeo, sai e esquece de você e nem lembra mais de você. As pessoas que talvez sejam pessoas da sua família, até possa ser que acompanhe, veja alguma coisa ou outra, mas ninguém se importa tanto a ponto de criar uma crítica, a ponto de se igualar a um pensamento, a uma expectativa que você tem, tá? A expectativa que você tem e o pensamento que você tem de que as pessoas estão pensando muito sobre você é muito maior do que, de fato, as pessoas pensam, tá? As pessoas nem lembram de você, essa é a grande verdade. Então, acredito que por conta disso, eu consegui substituir um pouco desse sentimento de vergonha no começo para um olhar muito mais analítico. Então, eu fui começando a perceber, caramba, eu preciso melhorar nisso daqui. Antes de eu entrar para gravar um conteúdo, eu não posso simplesmente abrir a câmera e começar a gravar, porque eu não vou ter mais ou menos um raciocínio do que eu vou falar. Então, eu preciso ter, mas não pautado um roteiro, porque eu nunca fiz roteiro de vídeo nem nada disso, mas ter pelo menos uma ideia do que eu vou falar, sabe? Então, tudo isso foram aprendizados que eu consegui ter, tudo isso foi melhorias, um ponto de melhoria que eu consegui ter, uma forma de olhar os meus vídeos que eu consegui desenvolver no decorrer do tempo e que foi substituído por esse sentimento um pouco de vergonha, tá? Ponto 2. Cara, você se torna uma pessoa muito mais criteriosa. Você se torna muito mais cauteloso, tá? E eu explico por quê. Todos os vídeos, eu sempre fiz questão de ressaltar em todos os vídeos que os vídeos aqui do canal, esse canal é uma extensão da minha vida pessoal. É uma extensão do meu trabalho, é uma extensão dos meus aprendizados, das coisas que eu acompanho, de tudo isso, da forma como eu vou amadurecendo as minhas ideias, tá? E que a base disso tudo são as minhas experiências práticas. E eu faço sempre questão de falar. Se eu trouxer qualquer tipo de conteúdo que não tenha relação com alguma coisa que eu fiz, eu sempre vou fazer questão de falar para vocês. Olha, isso daqui, eu não fiz isso daqui, tá? Eu estou falando sobre uma copy X, só que eu nunca fiz esse modelo de copy. Foi um conteúdo que eu tive contato e eu estou apenas expondo a minha opinião, o que eu acho sobre o assunto aqui. Porque, cara, a partir do momento que você começa a perceber que e aí já entra no terceiro ponto, que é a responsabilidade. A partir do momento que você começa a ser um pouco mais criterioso, você percebe que você tem, por menor que seja, por menor alcance que seja, um pouco de influência sobre outras pessoas, então tem alguém assistindo o seu vídeo, tem alguém pensando no que você está falando, você cria um senso de responsabilidade muito grande. Você começa a perceber que, de fato, você tem influência, tá? A palavra certa é influência. Se você falar qualquer tipo de informação errada, se você transparecer qualquer tipo de informação que não seja muito válida, não seja muito útil, alguém pode pegar aquilo como base e usar tanto para se comparar com relação a alguma coisa ou para colocar em prática. Então você fala para você, cara, eu fiz uma campanha, eu fiz uma estratégia, eu fiz isso na minha vida e funcionou, só que eu não fiz isso de fato, eu só vim em algum conteúdo que era totalmente fora de contexto. A pessoa vai tentar, ela não vai entender de uma forma que você está pensando, ela vai literalmente entender por uma forma muito literal e ela vai tentar fazer aquilo na vida dela e talvez não funcione, tá? Então, duas coisas. O segundo e o terceiro ponto é que você se torna uma pessoa muito mais criteriosa, você começa a ter muito mais cuidado com as coisas que você fala, e isso meio que se arrasta para toda a sua vida, tá? De uma forma geral. E você cria um senso de responsabilidade muito maior. Literalmente, por menor que seja o seu alcance, você sente que você tem influência sobre outras pessoas, sabe? Então, vez ou outra alguém vem falar comigo sobre os vídeos, vez ou outra alguém vem comentar sobre algum ponto em específico, algum tema específico que eu falo em algum vídeo, algum momento do vídeo. Então você fortalece cada vez mais isso de, caramba, eu tô falando, não é um alcance muito grande, não são muitas pessoas, mas tem algumas pessoas que vêm. E tem algumas pessoas que pensam sobre isso que eu tô falando, então tenho que ter responsabilidade sobre esse tipo de coisa, sobre o que eu vou trazer aqui no canal, tá? E... Bom, terceiro falamos, vamos para o quarto ponto. Cara, pelo menos pra mim, eu consegui fortalecer ainda mais a ideia de que você precisa ser constante na sua vida. De que todo tipo de bom resultado que você queira ter, qualquer tipo de melhora que você precisa, que você deseja para sua vida, ele vai vir de a base disso vai ser a constância, de você trabalhar todos os dias, você se aprimorar todos os dias, você fazer um pouco todos os dias. Não é muito sobre a intensidade, você ser muito intenso uma única vez, 2 ou 3 vezes, é você fazer um pouco todos os dias.
existe uma importância muito grande em a gente fazer um pouquinho todos os dias, ao invés da gente fazer uma única vez na semana. Então é muito melhor você treinar meia hora todos os dias, fazer um cardio meia hora todos os dias, do que você ir pra academia só no sábado e domingo, você ser muito intenso nesses últimos 2 dias, sabe? Porque existe a questão do progresso real. Você dá muito menos margem, você tem muito menos margens para erro, para distração, para qualquer tipo de coisa que não esteja relacionada àquilo que você queira fazer, quando você ocupa dentro da sua cabeça e também na sua agenda, no seu dia a dia, um espaço, um momento para você fazer aquilo repetidas vezes, tá? Então, eu sou uma pessoa que eu dou muita, cara, dou muita importância. Eu não sei por quê. De uma forma muito mais natural, e eu sinto que eu tenho uma facilidade muito grande para fazer as coisas todos os dias, sabe? Então, cara, a Camila me fala muito isso. Eu tenho um hiperfoco muito, muito, muito grande. Então, sei lá, quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu só penso nisso até que isso seja feito. Mas eu tenho uma facilidade muito grande para fazer as coisas todos os dias. Então, desde que eu comecei a ler, eu leio todos os dias. Desde que eu comecei a estudar, pelo menos todos os dias, sem exceção, sábado, domingo, feriado, independente. Pelo menos 3, 4 horas por dia. Eu sinto para aprender alguma coisa. Então, naturalmente, eu tenho um pouco dessa facilidade. Mas eu sinto que eu consegui fortalecer ainda mais isso, sabe? E você fortalecer dentro de você, na sua rotina, coisas que te elevem, coisas que te aprimorem como pessoa, é muito positivo, né? Então, por exemplo, eu comecei a gravar, eu sentia muita vergonha. Eu sentia muito medo, eu não conseguia me olhar com um olhar muito analítico de perceber quais que são as melhorias que eu tava tendo, mas com um olhar de que, sei lá, nossa, tem alguém me vendo, eu tô com vergonha disso daqui. Isso vai passando, sabe? Você percebe que à medida que o tempo passa, você vai evoluindo, você vai amadurecendo as suas ideias e você vai criando uma perspectiva diferente sobre aquilo, sabe? Então, literalmente, essa constância, ela, por ser cara, sei lá, em específico, gravar em específico, tá? Gravar vídeos. Por ser uma coisa que envolve muitos pensamentos, muitos sentimentos um pouco mais intensos, então tem a questão de que pessoas estão te vendo, você tem que ter responsabilidade sobre o que você está falando. Por ser uma coisa assim, acaba que é um tema muito sensível, é uma coisa muito relevante para sua vida. Você gravar vídeo todos os dias é uma coisa muito relevante, não é uma atividade qualquer, como, sei lá, você faz todos os dias de forma muito automática, você escova os dentes, esse tipo de coisa. Então, por ser uma coisa que é considerada muito importante e mexe muito com você, é uma coisa que qualquer tipo de coisa que acontecer dentro desse campo que você está fazendo, você acaba arrastando isso para as outras áreas da sua vida, sabe? Então, você ser constante em gravar vídeo, você começa a cogitar a ideia de ser constante em outras coisas. Talvez você seja mais frequente no treino, talvez você seja mais frequente em estudo, esse tipo de coisa, sabe? Então, acaba que eu fortaleci ainda mais essa ideia da constância dentro de mim. Consegui perceber que, literalmente, a melhora, a evolução, ela vem com o tempo, e o tempo, ele é muito devagar mesmo, as coisas acontecem de uma forma muito mais lenta do que a gente quer que aconteça, né? Então, isso foi uma coisa que eu fortaleci em mim, que eu acho que possa ser, que é considerado um ponto muito importante também, tá? Penúltimo, cara, você começa a entender a importância da documentação. E essa parada da documentação é muito interessante porque à medida que o tempo vai passando, e à medida que você vai gravando vídeos todas as semanas, todos os dias, sei lá quantas vezes você grava ou você queira gravar, você vai percebendo que te falta um pouco de repertório, tá? Então, se você for uma pessoa que naturalmente não busca por mais informações, não busca por mais conteúdos, esse tipo de coisa, coisas que coloquem dentro da sua cabeça ideias, que você consiga literalmente extrair alguma coisa de boa e colocar alguma coisa pra fora, você vai ficar sem ideia, você vai ficar sem repertório, você vai travar, você vai ter literalmente um papel em branco na sua frente que você não vai saber o que você escreve, o que você faz, sabe? Então você começa a entender que existe uma importância muito grande em você consumir conteúdos, bons conteúdos, para você conseguir transparecer isso com responsabilidade, igual a gente falou, porque você influencia na vida de outras pessoas, e que existe uma importância muito grande de você saber documentar as coisas, tá? Você consumir as coisas simplesmente pelo fato de você consumir não é muito útil. Então é interessante que você consuma, você compreenda aquela ideia, você fortaleça aquela ideia dentro de você e você documente aquilo. Eu já falei várias vezes, cara, eu uso muito Drive, eu uso muito... Depois que eu comecei a me conscientizar sobre a importância da IA, eu uso muito a IA, Notebook LM, até o GPT eu crio, eu vou alocando coisa dentro da IA, que eu tenho... A velocidade de busca é muito maior do que eu pegar, sei lá, um livro, por exemplo, eu tô usando papel agora, pegar um papel e eu ficar fuçando, caramba, eu falei isso daqui, é muito mais fácil, a velocidade é muito maior, né? Então, literalmente, eu pego as coisas que eu acho importante, que eu acho que for interessante daquele estudo, daquele tipo de conteúdo, daquele tipo de informação que eu consumi, e eu aloco isso daqui, tá? E fica muito mais fácil para me buscar e vira literalmente uma documentação. Isso facilita muito, tá? Sei lá, quando eu tô sem ideia, eu pego, vou lá nas coisas que eu estudei, eu vejo o que tem mais ou menos sentido falar ou não falar, se foi uma informação muito rasa, se foi uma informação muito mais aprofundada, faz mais sentido. Então eu uso isso como um banco de referência para mim conseguir ter ideia, para mim conseguir pensar um pouco mais em que tipo de conteúdo eu vou trazer e esse tipo de coisa, tá? Então, quinto ponto é isso, a importância da documentação, e se pudesse definir alguma coisa que é mais ou menos relacionada com isso, você entende que é muito importante você estar em constante movimento, porque você coloca ideias dentro da sua cabeça, você coloca referências dentro da sua cabeça, e isso facilita muito quando você vai transparecer isso, seja em formato de vídeo, seja em formato de conteúdo, alguma coisa nesse sentido, tá?
E, cara, o sexto ponto é uma coisa que, pessoal, novamente, tudo que eu tô falando aqui é literalmente, esses foram aprendizados muito pautados no meu desenvolvimento pessoal. Você percebe que eu não falei nada com relação ao alcance, eu não falei nada com relação a financeiro, não existe nem a possibilidade disso acontecer, pelo menos agora. Então, todos os aprendizados que eu tive foram com relação muito mais a um desenvolvimento muito mais pessoal meu do que alguma coisa mais externa, sabe? Do que eu alcancei muitas pessoas e esse conteúdo ele foi muito bom por conta desse tema, porque eu, sei lá, eu defini basicamente como que seria o público e eu fiz um assunto que tem relação com aquele público. Não, simplesmente é uma extensão das coisas que eu venho aprendendo, tá? Mas independente dessa intencionalidade em fazer um conteúdo específico para um grupo de pessoas específicos, eu percebi que por menor que seja, a gente tem, você, eu, qualquer tipo de pessoa que consuma boas informações, as ideias que você tem, o conhecimento que você tem, as coisas que você consegue amadurecer dentro da sua cabeça tem muita relevância, tá? Então, às vezes, a gente fica num flow muito grande de estudar, de trabalhar, de fazer. Simplesmente a gente tá numa rotina muito automática de fazer essas coisas que a gente acaba não percebendo que, cara, o que você sabe é muito útil, tá? E por menor que seja o alcance, por menor que seja o impacto, tem pessoas que se tiver contato com alguma coisa que você está falando, a pessoa vai se beneficiar de uma forma muito positiva, tá? Então eu percebi porque teve algumas pessoas, não foram muitas pessoas, sei lá, se eu contar, eu acho que menos de 10 pessoas, tá? Menos de 10 pessoas em 6 meses, menos de 10 pessoas já vieram falar comigo sobre os conteúdos. Cara, você falou uma coisa que foi interessante, você falou uma coisa que fez sentido para o meu momento e isso foi muito útil para mim. E aí vira uma chavinha dentro da sua cabeça, que você fala, caramba, que interessante, né? Às vezes a gente fica no flow muito grande, a gente vai fazendo as coisas, a gente não para pra pensar em que a gente tem muita informação boa que a gente pode replicar pela frente, né? E não se limita só ao fato de você, sei lá, conversar com seus amigos, de você conversar com uma pessoa que seja mais próxima a você e você tentar transparecer algum conhecimento. Mas que a partir do momento que você cria um pouco desse senso de responsabilidade, você se conscientiza da importância disso, você começa a gravar vídeos, a expor um pouco mais de conteúdo, a publicar conteúdo com mais frequência, você percebe que é benéfico, tá? E que à medida que o tempo passa, à medida que você evolui cada vez mais, que você aprimora cada vez mais, isso tende só a aumentar, tá? Então, isso é muito interessante. Então, a sexta, o sexto, é, o sexto ponto é que literalmente a gente percebe que a gente tem coisas úteis para ser faladas, a gente tem muita coisa boa que pode ser aproveitada e que pode ser útil para outra pessoa, que por mais que pra gente, assim, seja uma coisa que, puta, você pensa que talvez não faça muito sentido, você pensa que não tem tanta relevância, não tem tanta importância assim, para outra pessoa faz diferença, tá? Literalmente por conta do contexto. Então, cara, é isso. Hoje foi um vídeo muito mais clichêzão, né? Então, sei lá, seis. Na verdade, eu não sei nem como é que vai ser o título desse vídeo. Enquanto eu tô publicando o vídeo, eu fico pensando. Mas acho que vai ser alguma coisa relacionada a 6 meses de gravação aqui no YouTube e 6 aprendizados. Vai ser bem clichêzão mesmo. Mas eu acho importante, tá? Dado que literalmente é um processo de documentação e, cara, todas as semanas, quase todos os dias, eu estou enxergando dentro de mim toda essa maturidade com relação a gravar, toda essa maturidade com relação a me expor um pouco mais. Eu acho que é muito importante registrar esse momento e isso faz muito sentido, tá? Então, cara, sei lá, se for pra deixar uma dica final, alguma coisa nesse sentido, eu acho que faz muito sentido, tá? Faz muito sentido você começar a gravar conteúdo, você começar a se expor um pouco mais, porque isso se expande pra sua vida e não se limita somente ao tipo de conteúdo que você gera, tá? Mas você, como pessoa, você começa a melhorar muito. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha muito forte dentro de mim que eu queria melhorar um pouco mais a minha capacidade de me comunicar, tá? Eu queria melhorar a minha comunicação. E nada melhor do que eu melhorar a minha comunicação falando todas as semanas, tá? Abrindo um vídeo aqui todas as semanas, definindo um tema, falando. E, cara, no começo, possa ser que até agora, tá? Não fique tão claro as coisas que eu falo aqui, mas eu tenho certeza absoluta que tá infinitamente melhor do que o primeiro vídeo, sabe? Então, a maneira com que eu raciocino, a maneira com que eu defino um tema, eu vou construindo o meu raciocínio e os meus argumentos com relação a esse tema, e eu fecho um raciocínio e, puta, no final todo mundo consegue compreender o que eu quis trazer com aquele vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo tá muito mais claro do que o primeiro, sabe? Então, literalmente, quando eu comecei, o intuito era esse, o intuito era ter um pouco mais dessa melhoria, um pouco mais desse desenvolvimento pessoal mesmo, porque eu sempre, naturalmente, sempre fui uma pessoa muito tímida, uma pessoa que não conseguia expor muitas minhas ideias, não conseguia falar de uma forma muito aberta. Então, foi um ponto que eu cogitei muito quando eu comecei a gravar, e eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso daqui como um processo de documentação, e eu vou todas as semanas avaliar como está sendo o meu desenvolvimento, e eu quero perceber essa melhoria, eu quero ver se isso de fato funciona. E funciona, tá? Todo o trabalho que você faz de forma frequente, todo o trabalho que você faz de uma forma mais intencional, observando o que você fez de errado, o que você pode melhorar, e sempre focando no ideal, você cogita alguma ideia, você fala, caramba, isso daqui é um ideal para mim, é um modelo ideal, eu vou fazer literalmente com base nisso daqui, olhando sempre para isso aqui, você vai melhorando ao decorrer do tempo, tá? Então, é uma coisa que fez diferença na minha vida, é uma coisa que eu acredito que faça diferença na vida de qualquer pessoa que se predispõe a fazer isso.
Então, fica aqui a minha indicação, tá? Se você sente a necessidade, ou se você acha que você deve começar a fazer alguma coisa nesse sentido, você tem 100% do meu apoio, tá? Porque eu acho que faz muito sentido. Então, é isso, turma. Espero que esse vídeo de hoje tenha sido útil. Foi basicamente mais um processo muito mais documentativo e falar pra vocês aqui o que eu acho que mudou na minha vida, o que eu acho que melhorou. Mas eu espero que tenha sido um conteúdo benéfico pra você e por menor que seja, eu espero que você consiga pegar alguma coisa de tudo isso daqui que eu falei, por mínimo que seja um pedacinho muito pequeno e que seja útil pra você e você consiga aplicar no seu contexto, na sua realidade e que isso faça diferença na sua vida, fechou? Então, eu desejo que você tenha uma semana maravilhosa, tá? Eu espero que você consiga alcançar basicamente o que você estabeleceu pra si aí e vamos pra cima. Até semana que vem. Valeu!